Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Estamos aí a galope, rápido, né, minha gente? Enxergando o final do ano. Estamos aí, já passamos aí o outubro, mês 10, estamos no 10 de novembro, veja, quase a metade do mês de novembro, né? Temos 15 agora com a nossa proclamação da República, e aí vamos embora, né? Aí vamos embora para dezembro, Natal, Ano Novo, e depois, janeiro, fevereiro, férias para quem tem direito e tal, etc e tal, veraneio, coisa boa, né? Descanso, lazer, recuperando energias, e a expectativa sempre de um novo ano. Um ano que chega com eleições presidenciais. Então, vamos examinar detidamente em quem vamos votar. Não se jogue o voto na lata do lixo, ok? O voto é um negócio sagrado, é importante, né? Não dá para brincar. O voto é o destino da nação, é o destino da sua família, né? Da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, enfim, da sua família. Do país, da nossa sociedade, do povo. Então tem gente que brinca com o voto. Eu vou votar no meu amigo, né? Você é muito meu amigo, já estudou comigo, não é por aí o caminho. Tem que se examinar o currículo, né? A idoneidade da figura, né? O projeto que ele está apresentando na sua plataforma de candidatura, para que a gente não bote um instrumento tão importante para a nação e para nós mesmos na lata do lixo, como eu digo. Então o voto é sagrado. Não dá para brincar com isso aí. E ano que vem temos deputados estaduais, federais, Senado, vice-presidente da República, presidente da República. Então, olha só a responsabilidade, a sua responsabilidade, tá bom? Então tá. Dito isso, vamos adiante, passando pelo esporte e pelo futebol, dizendo que a dupla Grenal, mais uma vez, não foi feliz. Não foi feliz. O Internacional jogou no sábado, no Beira-Rio, contra o Bahia e não passou de um empate. E digo mais, se tivesse mais uns 5 minutos, o seu Rogério Ceni, treinador do Bahia, poderia ter feito um crime aqui no Beira-Rio, porque o Internacional teria perdido 3 pontos. E o Internacional não pode perder mais pontos. Aliás, essa dupla Dias, eu nunca vi dois treinadores dando entrevista, 2 treinadores na beira do gramado. Isso é um negócio que não existe, tá compreendendo? Isso não existe. O Ancelotti, esse aí, o Carlo Ancelotti, que é treinador da seleção brasileira, também tem como seu auxiliar o seu filho. Mas é ele que toma conta, entrevista, essa coisa toda, e fica à beira do gramado. Lá no Internacional está uma salada de frutas, né? O pai querendo promover o filho, etc e tal, e é aquilo ali que ninguém entende. É ridículo isso aí até, ridículo. E eles não são de nada, vamos combinar? O Roger era muito melhor, muito melhor. E o Grêmio não passou também lá em Fortaleza de um empate em 2-2, depois de estar ganhando. Aliás, o Grêmio tem um problema sério, muito sério, chama-se treinador. O senhor Mano Menezes já é muito, muito lento, não tem competência, não tem feito a equipe render, porque o Grêmio tem um plantel que tem dificuldades, sim, mas está marchando, perdendo, para equipes que não têm nenhum sentido, não têm nenhum vigor, e o Grêmio tem a partida na mão e entrega, tem a partida na mão e entrega empate ou perde. Então está tudo errado. Eu não vejo a hora do Odorico, nosso grande presidente, eleito no sábado, um novo tempo no Grêmio Porto-Alegrense, a maior eleição de todos os tempos do Grêmio Porto-Alegrense. Né? Então temos aí uma equipe, uma direção absolutamente coesa, né? Firme, consistente, presidente, vice-presidentes. E eu queria dizer para esse cidadão Calef, eu não tenho nenhuma intimidade com ele, sou gremista, fui conselheiro lá e tal, mas ele é ruim de negócio. Em primeiro lugar, ele não deveria ter sido candidato, quis marcar posição, eu só posso pensar nisso. Mas essa direção vai longe, esse lado político do Grêmio vai muito longe, porque tem muita qualidade, inclusive qualidade financeira para tocar o clube. Não por outra razão, o Grêmio hoje é dono da Arena, por esse elenco que está comandando o Grêmio doravante. Quer dizer, a partir de janeiro, quando o seu Guerra entrega finalmente a rapadura, né? Chega de brincadeira no Grêmio Porto-Alegrense e rasgar dinheiro, tá bom? Muito bem. Então eu tenho muita esperança no Grêmio Porto-Alegrense para o ano que vem. E como eu digo mais uma vez, o seu Calef não pode, esse ambiente tricolor que assume a equipe, o clube centenário, o imortal tricolor, a partir de janeiro, ele resolve um problema gravíssimo. Os colorados viviam zombando do Grêmio. Você não tem estádio, não tem estádio.
Um cidadão desse lado político vai lá e bota 135, 140 milhões, liquida com a história, a arena não é nossa, a arena não é do Grêmio, a arena não é do Grêmio. A fundo perdido não quer um centavo. Aí aparece um candidato opositor. É ruim. Isso não é gremismo. Isso não é gremista. Isso aí é opositor. É gol contra no clube chamado Grêmio Futebol Porto Alegrense. Foi infeliz demais o senhor Calef. Muito bem. Dito isso, eu pergunto a José Vilmar Govinassi o que ele me diz do seu clube, o Internacional, que está aí numa situação bem periclitante na tabela do Campeonato Brasileiro. Pois é, quando a gente pensa que vai ter uma surpresa, e a surpresa seria agradável, não foi. O Internacional, né, ia ganhar do Bahia. Ia, mas não ganhou. Infelizmente, o Internacional, aí tem um problema realmente da mão dos treinadores. Porque houve substituição que não deveria ter sido feita. As duas substituições, quando o Inter estava lá no segundo tempo, segurando bem aquela partida com 2-0, foi tirado ali o volante, não me lembro quem foi. Sei que houve duas substituições do ponto de vista assim, de segurar mais, de retrancar, de fazer com que a consolidação da defesa fosse mais massiva e tirar o ataque, porque os dois gols já dariam margem suficiente para garantir a vitória. Deu tudo errado. Deu tudo errado mesmo. E, lamentavelmente, nós não levamos aqueles 3 pontos que poderíamos ter levado. E isso traria mais conforto. Estamos na zona periclitante, vamos continuar na zona periclitante. Acho que faltam 5 rodadas ainda. Essa é a 33ª, foi a 33ª, são 38. Tá? Temos que nos segurar. E aquele substrato que tem ali abaixo do Internacional tem que permanecer por ali, acho que vai permanecer, porque realmente não se vê grande possibilidade daqueles clubes subirem, porque também são muito ruins, então talvez o Internacional se safe da zona de rebaixamento neste ano. Mas o ano que vem, com essa dívida enorme que o Internacional tem, que diz que já está na casa de 1 bilhão, aí a coisa vai realmente piorar. E piorar também porque ainda vamos estar nas mãos desta mesma direção que não teve absolutamente nenhuma gestão, não é? De forma que desse algum alento aí para os torcedores, né, do meu clube. Agora, falando em gestão, eu quero não só parabenizar, mas eu quero deixar aqui, né, minha boa pontinha de inveja do Internacional por ter eleito Odorico Roman, né? Odorico Roman. Tá? E eu vou dizer por quê. Tá? Porque o Odorico Roman, ele tem uma coisa de formação, né? Formação acadêmica que poucos têm. Não vou dizer que poucos, mas é próprio, né, de pessoas que têm essa formação acadêmica e formação profissional, fazerem sempre boa gestão onde eles estiverem. E no caso do Roman, do Odorico Roman, ele é um camarada, passou por uma instituição financeira a mais bem qualificada, digamos assim, do ponto de vista Banco do Brasil. Banco do Brasil. Tá? Maior do país. Ele é graduado em economia, ele é pós-graduado em administração estratégica. Tá? Ele tem passagem pelo Grêmio, não é pelo Internacional, pelo Grêmio, uma pena. Ele tem passagem pelo Grêmio já de longa data, no Conselho de Administração, na vice-presidência, como diretor de futebol. Quer dizer, ele conhece, tá? Ele conhece os dois lados da gestão. A gestão propriamente dita, tá? A gestão estratégica, a gestão administrativa, e é isso que faltam nos clubes, a maioria dos clubes, falta gestão. A gente está dizendo isso aqui todos os dias aqui no programa Atividade, e tem conhecimento de causa. Mas tem mais um fator ainda, que ele se diz com a vida bem resolvida. Aposentado, sim. O aposentado, bom, a gente sabe que tem uma aposentadoria, né, razoável. Não é? Então ele não precisa
do clube, ele não precisa trabalhar, ele vai exercer uma atividade dentro do clube, realmente uma atividade, eu diria, do estilo filantrópica, uma atividade de se doar ao clube, uma atividade, né, de voluntariado. Então eu deixo aqui meus parabéns, a minha pontinha de inveja, Silva, né? Mas tá boa inveja, né? No bom sentido do nosso co-irmão, mas eu acredito que, ao contrário do Internacional, tá? O Grêmio no ano que vem deverá realmente ter uma melhoria na qualidade, né? Ao contrário do Internacional, que lamentavelmente eu não vejo nada, né, diferente para que possa trazer melhoria para o meu clube. Veja só que coisa incrível, instigante. O sócio do Internacional, o conselheiro do Internacional, que não tem um lado político, que ele é o Internacional, o clube do seu coração, eles não veem a hora de terminar a gestão do senhor Alessandro Barcelos. Com certeza, todos, eu acho, 100%. A imprensa, entre aspas, pede a queda, ou que ele tem o sentimento, né, e dizer, olha aqui, ó, fiz o que pude pelo clube, não está dando certo, tá aqui, vamos fazer uma nova eleição, estou entregando o cargo de presidente do clube, tá? Reconheço que as coisas estão muito complicadas, então fiz a minha parte, fiz o que pude dentro da minha qualificação, da minha capacidade, do meu melhor pelo clube, mas não está dando, então eu vou abrir espaço para que o outro tente resgatar aquilo que eu não consegui. Mas não tem essa capacidade de fazer isso aí, vai embora, está lá praticamente 9 anos na vice-presidente de futebol e 2 mandatos como presidente. É tempo. E o clube despencando, devendo R$1 bilhão. E a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Olha como é que está o torcedor colorado. Está num verdadeiro inferno, num pavor. Carlos Isaia Filho, nosso querido comentarista, médico, de grande prestígio, gremista. Como é que o amigo viu o seu clube nessa tarefa de ontem, que não foi brilhante, que estava com os 3 pontos na mão e entregou para o Fortaleza? Boa noite a todos. Quando o Grêmio entra num jogo que não é com a camiseta tricolor, eu já fico com a orelha em pé. Já cansei de ver o meu time, ou de branco, ou de azul claro. Parece que não tem mais a nossa camiseta tricolor. A garra está onde? Parece que acabou. Fiquei muito triste ontem com o Kahneman. Acho que, infelizmente, o tempo do Kahneman se foi, ou está indo, certo? Nunca vi uma partida que ele tenha jogado tão mal como a partida de ontem, inclusive praticamente os 2 gols que nós sofremos foi falha do Kahneman, certo? Então isso me preocupa. Claro que, partindo de um Colorado que tem uma pontinha, acho que não é bem pontinha, é um pontão de ciúmes, certo? Pela eleição do Rodrigo, eu acho que a gente se sente bem mais aliviado, bem mais esperançoso. E o principal, uma coisa que todos nós temos dito aqui sistematicamente, o grande problema do futebol gaúcho é o quê? Falta de gestão. E agora nós temos, sim, pela frente um gestor. Tomara, e aqui não vai nenhuma pontinha de ciúme, nada disso, tomara que o Inter, no ano que vem, consiga superar essa fase, principalmente de administração, de presidência, porque está meio chato isso. A gente sempre jogava de igual para igual e agora a gangorra está bem desequilibrada. Isso nós, gremistas, não gostamos. Uma coisa meio sem graça. Estamos pensando em Juventude, que na verdade o nosso grande parceiro de flauta, de participação, de tudo é o Inter, não é o Juventude, certo? Então esperamos isso. A situação é bem complexa para o duplo Grenal, mas enfim, né? Estamos aí numa cruzada incrível. Mas a esperança, como se diz, é a última que morre, né? Mas, se tu me der mais um minuto, eu sempre lembro, aqui, eu estou batendo na mesma tecla. Olha o Mirassol. O Mirassol ganhou do Palmeiras, hein? O Mirassol é um timezinho que veio lá do interior de São Paulo. E o que é isso?
que tem uma folha de pagamento que é 10% da folha dos nossos clubes, tá? É gestão. Tá? Só pode ser gestão. O que prova, né? Quanto maior a folha do pagamento de um clube, maior o risco. É. E risco sobre todos os aspectos. É aquela história, né? O jogador, assim, ó, eu vou fazer uma ilação aqui, né? Pode ser que eu esteja dizendo uma grande besteira, mas imagina o seguinte, né? O jogador que ele joga pelo clube, pela paixão, pelo prato de feijão, de comida, ele joga pensando naquilo, ele joga pensando em fazer o clube ir para frente, em garantir, enfim, tudo, né? Sua vida, etc. Agora, o jogador que ganha 1 milhão por mês, 1 milhão por mês, ele está pensando, sei lá, de repente no carro que ele está pensando em comprar, ele está pensando no apartamento, no brinquedo para o seu filho, ou coisas até maiores, entendeu? Então eu faço essa relação porque é normal, o cara ganha 800 mil reais, 1 milhão de reais. Nós já tivemos um jogador aí, como o Ener Valencia, mais de 1 milhão. Esse cara está pensando no clube? Sei não, viu? Ele está pensando no próximo clube. No próximo clube. Qual é a próxima cidade para morar? Exatamente. Veja só, gerir o dinheiro dos outros do clube, dos sócios, que com suor, muitas vezes, deixa de levar alguma coisinha para casa para pagar o seu clube, é fácil. Eu quero ver se fosse a empresa, se iam fazer um contrato com um atleta, como no Internacional, até 2028. O sujeito ganhando mais de 1 milhão de reais. Coisa de louco. Isso não existe. Isso aí é uma irresponsabilidade absoluta, viu? Isso aí é enterrar o clube. É enterrar o clube, lamentavelmente. Mas fazem isso, porque é um amadorismo, entende? Vamos lá, vamos ver o que dá, vamos ver o que dá. Se der certo, ótimo, se não der, eu não perco nada. Esse é o gestor do futebol brasileiro em linhas gerais. Não são todos, mas uma grande maioria é amadora em gestão, porque um clube hoje é muito maior que, às vezes, uma grande empresa. Nossa. Pelo capital que ele administra, dos seus patrocinadores, dos associados, enfim, de todos, e estão brincando com a coisa, né, que, como eu digo, não é sua, é de outros. Então, fica fácil, né? O prejuízo nunca estoura no ombro, no bolso do gestor, do presidente do clube. Fazem contratações mirabolantes, né? Encantadoras, encantam o associado, o torcedor, mas resultado em campo, zero. Vamos adiante, então, dizendo que está na hora de atualizar a tua rotina. Eu estou falando do Banrisul, o banco de todos os gaúchos. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixa agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixa o aplicativo e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Dá uma olhada aí. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Ok, muito bem, vamos adiante então, vamos ver aqui de quem é que nós vamos falar agora. Vamos falar para quem está preparando-se para férias, festas, Natal, Ano Novo. Olha, vale a pena conferir aqui. Eu vou passar uma dica para vocês aqui, ó. Olha só, vou dar aqui, corre, porque o refresco não dura sempre, tá compreendendo? A gelatina, né, não dura para sempre. 1944, 31, olha aqui, ó. Pô, 1944, 31. Muito bem, olha aqui. Está aberta a temporada de Black Wine. Black Wine, olha só. Aonde isso? Lá da Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Olha aqui, ó. Aqui cada garrafa conta uma história e durante o mês de novembro tem descontos de 50%, 55% e 62%. Mais de 220
rótulos selecionados para você viver uma verdadeira experiência. Passe em uma de nossas lojas e aproveite. Olha aqui, ó. Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Lípio César, 213 e Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija, venda, vedada, proibida para menores de 18 anos. Então te manda para fazer o seu estoque lá para o condomínio, janeiro, fevereiro, para as festas de fim de ano, formaturas, casamentos, 15 anos, né, confraternizações da empresa, aonde for. É vinhos do mundo, minha gente. Com esses descontos, olha aqui, vai aumentar o preço, o vidro está aumentando, o vidro, o imposto, tudo isso aí, enfim, o produto está aumentando. Então, te manda para Vinhos do Mundo e vai conquistar esses descontos espetaculares, imperdíveis, que, como eu digo, são de 50%, 55% e 62% em mais de 220 rótulos selecionados. Você faz um tour pelo mundo dos vinhos e visitando uma das lojas de Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Então, vamos adiante agora. Falando, sabe de quem? Nós vamos falar da Algair, que a Algair está aí com Vila Portal, que é um negócio fantástico. O Vila Portal, minha gente, tem uma vista lá de cima da Vila Conceição, ali na Tristeza, que é um condomínio exclusivo. São somente 18 casas, com arquitetônico invejável, inovador, e você tem aquela vegetação, né, descendo ali e chegando no estuário ali, no Lago Guaíba. É imperdível, é eterna essa vista é sensacional. Novo empreendimento da Algair Incorporações, o Vila Portal, um condomínio exclusivo. No coração da Zona Sul, 18 casas. Assista a mensagem da Algair Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, então vamos adiante falando agora de Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Para quem nos acompanha sabe que nós vamos para 33 anos em janeiro, nosso programa Atividade, é uma história. E desde o primeiro programa, nós temos Sucos Petri na nossa bancada. É um negócio fenomenal. Que empresa, né? Empresa de vanguarda, de altíssima qualidade. E nós ficamos envaidecidos, né? De uma empresa do porte de Vinhos do Mundo, de Sucos Petri, assim como Vinhos do Mundo, mas Sucos Petri está conosco, indo para os 33 anos, nos acompanhando. Nós agradecemos a confiança da direção de Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Só sede pede melhor, pede Sucos Petri. O mais vendido, portanto, o mais consumido. Tem o suco de laranja, tem o de uva e a água de coco. Tudo isso é 100% natural, sem adição de açúcares e sem conservantes. Na hora da academia, do pique no lugar, da atividade física, a água de coco para hidratar seu organismo. E na hora das refeições, do lanche, etc. e tal, temos aí o suco de laranja, temos o suco de uva, tudo bom demais. É a bebida de todas as estações. Sucos Petri, 100% natural. Muito bem, vamos adiante. Dizendo que nós temos a COP30, esse negócio, é um negócio que eu tenho visto aí, já há muita gente. Bom, grandes estadistas não apareceram. Não apareceram. O da França veio e a gente sabe por quê. O presidente da França. É questão de clima, né? É claro, clima, tá bom. claro. Mas eu vi um geólogo com a maior qualidade, um sujeito extremamente preparado, qualificado, dizendo que, por exemplo, a nossa Amazônia não representa absolutamente nada dessa história do clima, desse novo tempo no planeta Terra. Porque é muito pequena. Se considerar os oceanos, lá os Emirados, ele faz uma exposição que, olha, nós ficamos assim, estarrecidos com o que ele conta, com qualidade, capacidade, e aplaudido lá nas reuniões que estão acontecendo. Esse pessoal está todo mundo equivocado. Essa Amazônia aqui tem um tamanho, tem uma importância, mas não para essa dimensão que estão dando, inclusive para o próprio evento. Pois não? Amazônia, pulmão do mundo. Pulmão do mundo, o que é isso, rapaz? O que é isso? Então, eu soube, parece que esse cidadão, esse geólogo tem livros publicados, eu vou atrás, porque eu tenho o maior interesse em fazer uma leitura e compreender detalhadamente como é que funciona essa história do clima no planeta.
tá? É feito isso, é feito aquilo, tem muita balaca e muita conversa fiada, tá bom? Muito bem. O que tu me dizes aí desse evento, Zé Vilmar? Esse evento já tem algum tempo, né? Ele começou em 90 e pouco, lá em 15 Berlim, anos. 30 anos, né? 94, acho que foi lá em Berlim. Eu vejo a situação por dois ângulos, digamos assim, duas faces, tá? Uma é que realmente a gente tem que se preocupar com o sistema, o ecossistema, do ponto de vista de poluição, como já tivemos, por exemplo, Cubatão, aqui em São Paulo, que durante o dia era à noite, né? Por causa da fumaça das fábricas e tudo mais. A gente tem que se preocupar com a questão da fauna, a gente tem que se preocupar realmente com a fauna que às vezes é devastada pelo ser humano. Tá? A gente tem que se preocupar com a própria situação da agricultura, tá? O equilíbrio entre a produção e a reserva. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai era colono, semi-alfabetizado lá em Camaquã, e ele se preocupava com essas coisas. Agora, a gente não pode fazer disto, tá, uma coisa assim ideológica, como se nós fôssemos salvar o mundo, tá, de todas as situações climáticas. Ora, o mundo é mundo há milhões de anos, tanto que os próprios arqueólogos, os próprios estudiosos da parte de formação do nosso planeta Terra, eles desenham a Terra como um único continente chamado Pangeia, remotamente, que depois se dividiu pelas questões de cataclismas, que envolve a questão climática. Então, por exemplo, esse triste episódio que aconteceu lá naquela cidade do Paraná, sexta-feira, aquele tornado, inclusive matou pessoas, mas aquele tornado, já houve um tornado em 1959 ou 58, que atingiu 3 cidades ali na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, que matou mais de 100 pessoas. E naquela época nós não tínhamos as condições que temos hoje, isso já faz mais de 60 anos, as condições que temos hoje dos chamados desmatamentos, etc. e tal. Né? O clima, ele e eu acho que é Marcos Felício o nome daquele cidadão que fala muito sobre isso, eu acompanho, mas não é só ele, tem outros também estudiosos nesta área que falam da questão do clima, do microclima e do macroclima, e tem que se diferenciar isso. Então eu vejo por 2 prismas. Tá? Acho que tem que realmente haver uma preocupação, essa preocupação passa pelo saneamento básico, essa preocupação passa pela questão da própria fauna local, a questão da poluição dos rios, porque enquanto nós estamos falando em questões que vão salvar o mundo, nós estamos com um rio, como é o caso aqui do nosso Guaíba, totalmente poluído, que a gente tomava banho nesse rio, a gente pescava na beira ali do gasômetro. Entrava os cardumes pela lagoa do oceano. Entrava as tainhas. Exatamente. Pela lagoa para desovar aqui no rio. Etc e tal. Que encontravam águas mansas para desova, para procriação. Então é muito bacana reunir, gastar fortuna e fazer um discurso universal, né, bonito para a plateia. Mas e o nosso rio aqui, Guaíba? E outros rios? E o rio ali de São Paulo, o Tietê? Então, quer dizer, vamos salvar o mundo, mas o Tietê está morto. Então eu vejo por 2 ângulos essa situação. Acho que um exagero é jogar para a mídia, é jogar para a plateia, para a torcida, sei lá o quê, enquanto o Tietê está morto, enquanto o Guaíba está aí penando, enquanto as enchentes que ocorrem por questões climáticas que só iam acontecer ao longo de décadas, de séculos, de milênios, né? E nós estamos salvando o mundo lá em Belém do Pará, 2 semanas, me parece que são 10 a 21 de novembro, começou hoje, né? E enquanto isso está aqui, o nosso povo no Nordeste não tem lá o Rio São Francisco levando água para eles. Quer dizer, que discurso é esse?
É o discurso para os demais planetas aí do sistema solar. Vamos olhar para o chão, aqui para a Terra. Aí sim, aí vamos defender realmente o nosso clima, as nossas poluições, os nossos crimes ambientais, mortandade de peixes, né, e de outras aves marinhas. Cadê aquelas aves lindas, maravilhosas que a gente via passar, que eram as colhereiras? Lembra disso, doutor Carlos? Exatamente. Cadê elas? Eram rosas, passavam em bando, cadê? O problema é da Amazônia, matou as colhereiras no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Então, acho que assim, acho que tem exagero nisso aí, tem que se verificar realmente para que lado nós estamos olhando e o que nós estamos salvando ou deixando de salvar. É isso aí mesmo. Mas sabe por que tem especialistas aí também estão falando que a enchente que aconteceu aqui, que liquidou com Porto Alegre, com comerciantes, gente que quebrou imóveis que não serão mais alugados, perderam 60%, 80% dos seus valores, porque ninguém mais quer comprá-los, porque no ambiente que estão, com a preocupação de uma nova enchente. Mas por quê? Porque os ambientalistas não deixam fazer dragagens. Tá? Nós temos Bem lembrado. Lugares do Guaíba de 1,5 metro. Tem que ter rebocador conduzindo essas chatas ou pequenos navios aqui pelo Guaíba, lá aqui de Eldorado do Sul, Guaíba, aqui Porto Alegre, subindo, Chuí, etc e tal, porque eles não têm calado. Se tivesse feito isso aí, a enchente seria muito menor. Por quê? Porque a água teria mais ambiente para o volume de chuva, você está compreendendo? O que acontece? Está virado um arroio, o Guaíba, e ele manda a água para fora das suas margens. Manda a água para fora das suas margens. Por quê? Porque ele não tem espaço, a água não tem espaço. Foi um evento climático horroroso, mas se tivesse sido feito durante períodos e períodos, dragagens, enfim, todas as situações que se estabelecem no leito de um rio, não teria acontecido isso. Não teria acontecido, pelo menos nessas proporções. Pelo menos nessas proporções. Mas o que acontece? O Guaíba hoje é um arroio. Tem lugares que tu vê aqui da orla, tu olha lá adiante, já tem ilhas ali com vegetação. Qualquer guri que nada mais ou menos vai dali até lá. Tá entendendo? E aquilo ali é rasinho, muito raso. Então o Guaíba não tem onde acomodar a água que lhe pertence, que vem de longos rios aqui, né? Chegando nesse nosso lago e depois mandando aqui para a lagoa. Então, lamentavelmente, por isso também. Os ambientalistas criam muitos problemas. É como arrancar um galho de uma árvore aqui podre em Porto Alegre, olha a confusão que dá. Hoje eu estava num táxi, diz o motorista do táxi, o senhor sabe que a gente chega embaixo, porque os ambientalistas não deixam cortar a árvore, fazer podas, etc e tal, e os semáforos estão todos escondidos. É um negócio complicadíssimo, de alto risco para quem trafega. Não só para o motorista, evidentemente, como para o pedestre, né? Porque daqui a pouco o motorista está com pressa, está fazendo o seu trabalho de táxi, Uber, aquela coisa toda, outros frete, e daqui a pouco atropela e sei lá que consequências tem um acidente desses aí. Porque o pessoal não consegue encontrar. Agora, vai mexer numa árvore dessas aí, a confusão está estabelecida. Carlos Isaia Filho, nós temos no calendário brasileiro, especialmente no campo da medicina, das patologias extremamente complexas, temos aí o mama, pulmão. E agora nós estamos no novembro, que é um novembro azul, até homenageando o Grêmio, talvez, porque que é exatamente destinado à conscientização, especialmente para os homens, para suas esposas, evidentemente, suas namoradas, etc e tal, suas companheiras, que digam para esses homens, seus companheiros, que eles devem fazer o exame periódico da sua próstata, que pode levar ao óbito, dependendo da situação, o famoso câncer de próstata, que ele é complicadíssimo. Mas se tratado em tempo, ele pode ser, assim, simplesmente uma atividade médica, talvez não invasiva, enfim, tem tantos como vai explicar aqui o nosso amigo, o médico Carlos Isaia Filho, a respeito do câncer de próstata, nesse momento que vivemos o Novembro Azul, que trata exatamente dessa conscientização, especialmente, evidentemente, para os homens. Eu não sei quem é que inventou que se é homem tem que ser azul, se é mulher tem que ser cor-de-rosa. Mas já está no passado, graças a Deus. Mas, de qualquer forma,
Eu gostaria muito que nós, homens, nos preocupássemos com a questão próstata da mesma forma que as mulheres se preocupam com a questão mama, certo? Graças a essa grande preocupação, a medicina vem progressivamente fazendo detecção mais precoce do câncer de mama e, consequentemente, falando em cura, não em sobrevida. Na questão próstata, nós não estamos nesse estágio. Infelizmente, a maioria dos cânceres de próstata que são diagnosticados já estão numa fase mais adiantada um pouco, não tão precoce, certo? O que leva a tratamentos, cirurgias e tratamento de quimioterapia ou radioterapia a longo prazo. Ora, o que se recomenda? E não esqueçam, gente, acabou a medicina curativa. A medicina de hoje é a medicina preventiva. Nós conseguimos hoje diagnosticar mais precocemente. Existem cada vez mais métodos diagnósticos para detecção precoce e tudo que se detecta precocemente se fala em cura. Mas voltando, ora, nos homens é recomendado o primeiro exame com o urologista, que vai cuidar não só da próstata, mas de todos os aspectos urinários, certo? A partir dos 40 anos. E a partir daí, anualmente, os homens devem ter o hábito de consultar o seu urologista, assim como as mulheres consultam o ginecologista anualmente, fazendo o quê? Exames preventivos. Ora, o câncer de próstata ainda tem um pouco disto. Aquele medo, aquele receio do homem ir consultar e ter que fazer um exame que chama-se toque retal. O homem, normalmente, quando chega no urologista, a primeira coisa que ele quer ver é o tamanho da mão do homem, do médico. Se eu ver Mas aqui, deixando a brincadeira de lado, certo? O toque retal, primeiro, não mata ninguém, não deixa ninguém preocupado, certo? Ou deflorado, se quiser usar esse termo. É um exame normal, assim como se faz o toque ginecológico. Na mulher ainda é mais trabalhoso ainda, porque além do toque tem que colocar um aparelho para abrir, que é o espectro. No homem não precisa nada disso. Ah, não, mas tudo bem, eu vou lá e faço uma ecografia e estou resolvido. Não. A ecografia ainda é um exame que, juntamente com o exame físico, toque retal, com anamnese, e também com outro exame de sangue, que vem a ser o PSA, certo? Que vai dizer como está a saúde da sua próstata. Isso é muito importante, porque se vocês já viram, já presenciaram como fica um homem quando tem o diagnóstico de câncer de próstata, é uma situação assim, ó, muito, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, decai muito. O cara acha que está se morrendo, que vai ficar impotente, que vai ter que fazer uma cirurgia, que vai ficar incontinente, uma série de coisas que não é mais nada disso. Agora, vamos evitar? Simples. Todos os meses de novembro, e não precisa ser só o mês de novembro, uma vez por ano, um mês do ano, já coloquem lá na sua agenda, olha, tem que visitar o mão pequena ou dedo pequeno, ou chamado meu urologista, que vai ter um cuidado extremo de fazer um bom anamnese, um bom exame e solicitar os outros exames de rotina. Não esqueçam, é muito importante, a prevenção salva vidas. Esse é o grande ponto. Quanto mais precoce é feito, melhor o prognóstico. E tem um dado importante para os homens que não querem fazer o toque retal com um homem, com um médico. Tem uma mulheres médica aí também que está se tornando famosa. Não, tem várias. Tem várias que fazem o toque retal. Sim, todos homens, fazem. São urologistas e Exatamente. especialistas em próstata. Enfim,
o aparelho urinário masculino, essa coisa toda aí e tal. Então, é só procurar aí pelo guia pela Google, essa coisa toda aí, médica, especialista em urologia, tratamento masculino, próximo, vai ver, pode ir numa médica lá. Aí é uma coisa mais simpática. Deixa eu perguntar para o doutor Carlos, a questão do PSA, né? Muita gente se baseia no PSA, meu PSA está com um nível bom, não tem problema, não vou fazer o toque retal. Deve fazer, é mito, não tem conversa, né? Só a dosagem de PSA não é suficiente, certo? Não dá garantia. Ainda o toque retal, certo? É extremamente importante no diagnóstico. Até porque não é só a questão do câncer de próstata. Existe também a chamada hipertrofia prostática, que dá sintomas no homem, dificuldade para urinar, retenção de urina, que não tem nada a ver com câncer. A próstata, ela aumenta com a idade, não tem... Ela inevitável, hipertrofia, né? ela aumenta, certo? Só que esse aumento, você tem que ver, vem cá, esse aumento é simplesmente uma hipertrofia benigna, certo? E tem uma cirurgia, tem medicações para isso, certo? Ou é uma hipertrofia totalmente irregular, que cresceu muito rápido e que faz pensar mais num câncer, ou que seria, em outras palavras, um tumor maligno da próstata, certo? Então, até é difícil pegar um homem na faixa de 60, 70 anos que não esteja com algum problema urinário. Retenção urinária, dificuldade para urinar, várias vezes à noite, urgência urinária, levantando 2, 3 vezes à noite, que nada mais é, muitas vezes, do que uma hipertrofia Isso aí prostática. até volta o pinico, né? O urinol. Papagaio. Papagaio? Temos do pinico de louça, não era nem de... Não, de louça. De louça. Esmaltado. O papagaio tinha que levantar, pegar o pinico e assim foi. O papagaio é mais simples, deixa do lado, pega, coloca e não precisa nem levantar. O pinico ele era de barro, ele era de louça. Exatamente. Depois que ele evoluiu, passou a ser esmaltado. Aproveitando o ensejo do médico, o Carlos Isaia Filho aqui, uma coisa que eu me lembro quando menino era frequente. Quando a minha avó chegava durante a semana na minha casa, eu dizia, pá, isso aí tem complicação. Se fazia a famosa lavagem. Então, tinha o negócio que Cristel. era de... Não, tinha o óleo de rícino. Óleo de rícino. Puta, eu vou te contar, cara, sai da frente. Era óleo de rícino, emulsão de Scott. E limonada. Exatamente. A limonada. Limonada curativa. Era certo que ela tinha ido para lá, porque os caras tinham que segurar o cara para dar o óleo de rícino, aquele, que era o melhor, era o mais efeito, era o óleo de rícino. Aquilo ali eu vou te contar, não arrasa a quarta. Eu tomei aquilo quando era criança. Meu Deus. Não, mas e tinha também aquilo que pendurava na parede, aquilo para fazer a lavagem intestinal. E abriu o registro. A torneirinha e ia. Abriu o registro. Assim como ia, voltava. Tremia a parede. Mas ia mesmo. Não, antigamente o pessoal tinha um cuidado muito grande com o intestino. E faziam aquilo para fazer a limpeza do intestino. Exatamente. Certo? Que era um hábito que havia, certo? E que não se sabe até que ponto aquilo era interessante, era curativo ou preventivo, alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Falamos aqui do Sicredi. Olha só o Sicredi. Na Sicredi Origens, investir é mais do que aplicar, minha gente. É crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos de renda e renda também variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista. A vida é feita de fases, seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Então, se liga com Sicredi Origens. Olha a mensagem. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar.
Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Que o Grupo Zafra está aí, 90 anos, se encaminhando para o seu centenário, crescendo a passos largos. O Grupo Zafra investindo muito em São Paulo agora também, que é o tambor financeiro do Brasil. E foi muito bem aceito o Grupo Zafra lá em São Paulo, né? Porque é um padrão, é um modelo de supermercados no planeta. Então está expandindo, né, a sua área, a sua abrangência lá, com novos investimentos em zonas qualificadas da capital paulista. Então está aí o Grupo Zafra, nós temos cumprimentá-los, 90 anos, é uma história, né, minha gente? E vamos muito adiante ainda, sem dúvidas nenhuma, com o Grupo Zafra, onde economizar é comprar bem. Veja a mensagem que passa, muito simpática, o Grupo Zafra. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem. Aí, Grupo Zafra, então. Vamos adiante falando de Olina. Olha aqui, gente. Quem viaja tem que ter Olina na sua bagagem. Não pode deixar a Olina para trás. A primeira a ingressar na bagagem, na sua mala, é a Olina. Outra coisa, o frasco de 100 ml, né, que pode levar na bagagem de mão. Tá? Espetacular. Então, você está experimentando novas, né, tendências culinárias, né, novos padrões culinários. Glutão, eu sou glutão, por exemplo. Então, a gente comete exageros. E daí, a Olina tem que estar na volta. E mais na casa do campo, da praia, da cidade, no corporativo, consultório, escritório, Olina, essência de vida. Olha aqui, ó, é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP, há mais de 100 anos. É padrão Anvisa, o Laboratório VESP tem sua sede em Canoas. Então, Olina, essência de vida, família Olina, tá bom? Não deixe jamais de contar com Olina ao seu lado em qualquer ambiente, para você, sua família, seus amigos, seus convidados, tá bom? Ok. E vamos de TAP, Transportes Aéreos Portugueses, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. É um negócio fantástico. Aquela capital, né? Lisboa, é um negócio fantástico, né? O território português é maravilhoso, o ambiente, né? Eles são comunicativos, né? Hospitaleiros, é a nossa gente, né? Nos descobriram aqui, o Pedro Alves Cabral, acho que ele trouxe umas malandragens para cá, tem que os caras estão usando até hoje também, não sei, tá meio engraçadinho. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo aqui do aeroporto Salgado Filho, sem passar por São Paulo, Guarulhos, pelo amor de Deus, aquilo lá é uma encrenca. A pessoa quase desiste da viagem, tá? É muito desgastante. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP, linhas aéreas tem. São aeronaves de última geração. Você faz esse voo em 11 horas, direto, sem escalas, até Lisboa. De lá você fica em Portugal, Lisboa, ou para qualquer destino do planeta, pelas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses, tá bom? Então te liga que vale a pena descer na Europa, especialmente em Lisboa. Então tá, fala Zé Vilmar. Vamos ver qual é o nosso time da técnica, qual é o nosso horário, o que nós temos de tempo ainda. Fala, Zé Vilmar. 5 minutos. Tem tempo ainda. Tem 5 minutos para o fechamento. Eu vou relembrar aquela manifestação inicial do nosso comandante aqui, o José Silva, sobre a questão das eleições. Tá? Acho muito importante a gente já começar a pensar com bastante antecedência. Mas é ano que vem, lá em outubro, ainda tem um ano pela frente. Tem um ano pela frente. Mas essa eleição do ano que vem é uma eleição importantíssima, porque, como bem lembrou o José Silva, pega todo mundo praticamente, só escapam ali os prefeitos e os vereadores, mas é senador, é presidente, é vice-presidente, deputado federal, deputado estadual, governadores, né? Então é realmente assim, é o comando basicamente democrático de todo o país. Agora, a gente tem que se lembrar do seguinte, isso aí é uma coisa que vai para a nossa futura geração. E eu lembro que eu estive na Venezuela, doutor Carlos, no ano 2000. No ano 2000, faz 25 anos, um quarto de século que eu estive na Venezuela e estava no primeiro ano de gestão de Hugo Chávez.
E eu conversei com muita gente lá, eu era 25 anos mais moço, aquelas pessoas também eram 25 anos mais jovens, hoje são pais com filhos, né, com idade já de constituição de família, já com netos, etc. E a gente conversava sobre o futuro da Venezuela, vislumbrando coisas que a gente já começava a verificar naquela época, as mudanças da Constituição, aquela aglomeração, aquela concentração de poder, etc, 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 etc. Então, gente, quando formos votar, quando formos apertar o botãozinho da urna eletrônica, não pensem, principalmente nós que estamos aqui, não vamos pensar muito não, vamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. Daqui a 25 anos, poderemos estar pagando o pato, sofrendo agruras por aquilo que nós cometemos hoje, por não dar muita bola, por não dar muita atenção às urnas. Perfeito. Fala. Eu acho que tem dois aspectos que influem muito na má escolha do candidato, certo? Um deles é a propaganda eleitoral que começa antes e que vem um monte de promessa e vem isso e vem aquilo, que muitas vezes deixa-se influenciar uma pessoa, um votante que ainda estava com um pouquinho de dúvida. E a segunda coisa que eu acho que influi muitas vezes na mudança do voto de um para outro, vem a ser as malfadadas pesquisas eleitorais. Uhum. Eu acho que as pesquisas são um fator preponderante para que a pessoa, influenciado pela pesquisa, mude o seu voto e assim por diante. E aí fica o recado que é exatamente que foi a grande tônica desse programa hoje, começando pelo Silvas e pelo Govinato. Vamos escolher os nossos prováveis candidatos cedo. E uma vez colocado, eu vou votar em fulano para esse cargo ou para aquele cargo, não se deixe influenciar pelas pesquisas, e pesquisa começa a sair depois de um certo tempo, todos os dias, certo? E também pela propaganda eleitoral. Só chamar a atenção para um aspecto. COP. Presidente, estando hospedado num iate que gasta em torno de 120 litros de diesel por hora. Sabiam disso? Um transatlântico, né? O iate lá. É. Podendo ficar num hotel que não teria todo esse custo. Aí tem... Então tá. É rasgando o nosso dinheiro. É isso aí. Aqui, minha gente, após o nosso programa, das 20 às 21 horas, o programa Atividade, após o nosso programa, não perca, agora em seguidinha, o comentário do Alexandre Garcia, tá? Imperdível, pela sua qualidade, capacidade como comentarista, como jornalista que enxerga, né, as coisas do mundo, da política, né, com muita clareza. Então, programa Atividade, diariamente, das 20 às 21 horas e logo após o nosso programa, sempre o comentário de Alexandre Garcia. Nós vamos embora e amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.